Boa noite. Já tem alguém aí comigo? Boa noite, Ju. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Boa noite, Jandira. Boa noite, Vandressa. Vamos lá, já tem bastante gente. Vamos começar então. Muito boa noite. Sejam todos vocês extremamente bem-vindos a mais uma quinta-feira. Essa quinta-feira que a gente sempre se junta para aprender um pouco mais das verdades que a espiritualidade nos traz, através da codificação de Kardec, através do Livro dos Espíritos. É sempre com muita alegria que eu vejo o dia amanhecer nas quintas-feiras, sabendo que eu vou estar aqui com vocês, criando toda essa energia tão boa de vontade de crescer, de vontade de evoluir, de aprender e de sempre levar uma luz gigantesca para todas as pessoas que cruzam os nossos caminhos. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, sempre com imensa gratidão que eu me junto a vocês para que aprendamos e busquemos tornar o caminho aqui nessa odisseia terrestre mais calmo, mais leve e que realmente nos leve a caminhos de ascensão e de crescimento, tanto moral quanto espiritual. E hoje, para a gente começar pedindo então as bênçãos e toda a iluminação da espiritualidade que nos assiste nesse momento, as bênçãos de Deus, o nosso Pai Maior, do nosso irmão mais velho Jesus Cristo, que sejamos iluminados e que sejamos abençoados com o entendimento das lições que hoje nós trataremos durante o nosso estudo, que dentro do nosso coração façamos uma prece em silêncio em prol de todos aqueles que amamos, fazendo os nossos pedidos particulares e nos lembrando sempre de orar e pedir muita paz, muita fé e muita resignação por todos aqueles que passam pelas tribulações inerentes a esse momento que nós atravessamos, por todos aqueles que se encontram enfermos em leitos de hospital ou em casa se recuperando, por todos os familiares que com angústia acompanham todo esse processo e também por todos aqueles que já partiram, que nos deixaram, que deixaram a terra, partindo para o plano espiritual. Que todos sejam acolhidos, que todos sejam amparados de acordo com o seu merecimento e que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar e serenar o coração das famílias que aqui ficaram sentindo a saudade, que nós sabemos que dói e dói nos dois mundos. E que assim seja hoje, que assim seja sempre. E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Para a gente começar, eu vou ler uma mensagem, uma passagem do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós não vamos trazer uma mensagem efetivamente como nós fazemos todas as semanas. E a mensagem de hoje, ela se chama Caridade Material e Caridade Moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos ao outro o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião e toda moral estão contidas nestes dois preceitos. Se fossem seguidos aqui na terra, seríeis todos perfeitos, nada de ódios, nada de dissensões. E direi mais ainda, nada de pobreza, pois do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se nutririam. E não veríeis mais nos bairros sombrios que habitei durante minha última encarnação, mulheres pobres arrastando junto a si miseráveis crianças de um mundo mais feliz. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai o mais que podeis aos infelizes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que tiverdes feito. Para que encontreis ao sair de vosso envoltório terrestre um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz.
Se pudesseis saber a alegria que experimentei ao reencontrar aqui aquele que pude beneficiar em minha última vida. Amai, pois, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois agora o sabeis. Esse infeliz que repelis é talvez um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual não será vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode praticar, aquela que não custa nada de material e, no entanto, a mais difícil de ser posta em prática. A caridade moral consiste em suportarem-se uns aos outros, e é o que menos fazeis neste mundo, onde no momento estáis encarnados. Há um grande mérito, crede-me, em saber calar-se, deixando falar outro mais tolo que si. E isso também é um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra escarnecedora escapa de uma boca acostumada a zombarias. Não ver o sorriso desdenhoso que acolhe vossa entrada em casa de pessoas que quase sempre indevidamente creem-se acima de vós, ao passo que na vida espiritual a única verdadeira, por vezes estão bem longe disso. Eis aí um mérito, não de humildade, mas de caridade. Pois não reparar nos erros de outrem também é caridade moral. Pensai, sobretudo, em não desprezar vosso semelhante. Porém, que essa caridade não vos impeçais de fazer a outra. Recordai-vos de tudo o que já vos disse. É preciso sempre se lembrar que na pessoa do pobre rejeitado, talvez estais a repelir um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente numa posição inferior à vossa. Revi um dos pobres de nossa terra que felizmente certa vez eu pude beneficiar, e a quem agora sou eu que imploro. Lembrai-vos que Jesus disse que somos irmãos, e sempre pensai nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosalie, Paris, 1860. Quando a gente fala em caridade, e esse termo e essa ação, ela está muito em evidência nesse momento que nós estamos passando, nós sempre pensamos na caridade material. Nós sempre pensamos em dar aquilo que podemos, obviamente, dentro das nossas posses, dentro das nossas condições. Nós sempre pensamos em oferecer um alimento, ou um dinheiro, ou qualquer coisa que se necessite, uma roupa de cama, um cobertor. Essa é a caridade mais comum, mas a gente pode até dizer que é a mais fácil das caridades, porque ela só demanda que a gente pegue algo e entregue a alguém. O difícil é quando a gente fala de caridade moral. É quando a gente pensa no quanto nós somos imperfeitos e no quanto nós temos problema em ofertar, em doar aquilo que é totalmente imaterial. Totalmente imaterial. Nós podemos exercer a caridade de formas muito diversas. Um simples sorriso ali na rua, a hora que você está andando, ele pode mudar o dia de uma pessoa, mudar o astral daquela pessoa. Ofertar o ouvido para quem precisa conversar, doar as suas palavras para quem não encontra uma saída,
porque é sempre mais fácil ver do lado de fora do que quando se está passando por uma situação. Então esse conselho é muito valioso. Ficar do lado em silêncio que seja de uma pessoa que precisa de companhia, por qualquer motivo que seja, também é uma forma de caridade. E aqui o Evangelho nos apresenta que calar também é uma caridade. Muitas vezes, e mais do que deveria ser, mas é muito comum diante da nossa materialidade, é que a gente sempre retribua aquilo que despejam sobre nós. A gente sabe que nem sempre a gente está num bom dia. Às vezes a gente é um pouco mais ríspido, assim como as outras pessoas também o são. Mas quando a gente recebe a rispidez, a gente costuma revidar. A gente revida muito rápido, porque nós somos reativos, porque nós somos pessoas totalmente imperfeitas e que não conseguem acabar com uma discussão que poderia vir a acontecer sem ao menos começá-la. Hoje em dia existe um movimento de todo mundo de sempre ter que ter uma opinião. Nós sempre hoje precisamos, por algum motivo, e nem sempre nós queremos tomar um lado, em qualquer que seja o contexto ou a situação. E hoje nós vivemos uma época em que as discussões são constantes. E mais do que nunca, discussões nada construtivas. Enquanto eu tentar fazer valer a minha verdade e você tentar fazer valer a sua verdade, a gente nunca vai se entender. A gente só vai discutir. Então é disso que aqui fala. Também é uma caridade calar. Não retribuir o que se recebe e te agride. Porque às vezes foi uma tentativa realmente de agressão, mas às vezes pode ser apenas um dia ruim. E se a gente cala, aquilo se dissolve e fica com quem queria ofertar, se essa fosse a vontade verdadeira dela. Hoje a gente vive uma época em que a gente não consegue mais conversar e expor pontos de vistas que façam o outro pensar e que ele também explane os deles para que a gente também pense sobre eles, porque a gente precisa, de alguma forma, ter uma posição exata. É muito difícil conviver assim. Nós estamos vivendo épocas de relacionamentos totalmente líquidos. Totalmente líquidos. E eu não estou falando apenas sobre relacionamentos amorosos. Eu estou falando de amizade, eu estou falando de família, eu estou falando de colegas de trabalho, de academia, do que seja. Nós não nos aprofundamos. Nós até evitamos que tenhamos grandes grupos de amigos, enfim, que nós precisemos administrar, porque realmente é muito difícil. Então, a gente só se aprofunda, a gente só realmente se aproxima de pessoas com as quais a gente sente aquela sintonia imediata. Se não bater de primeira aquela sensação, a gente já abandona. Esse é um dos defeitos da sociedade nos dias de hoje. A gente não permite que o outro nos conheça e nós também não conhecemos o outro. Nós julgamos de forma antecipada. Todos nós, em algum lugar aqui da internet, ou do WhatsApp, ou do Facebook, ou do Instagram, guardamos uma toga preta de juiz que a gente veste várias vezes por dia, porque julgar a gente consegue muito bem, mas a gente não busca conhecer. A gente não se coloca mais no lugar do outro, a gente só quer apontar o dedo.
isso que nós deixamos ao longo do tempo de fazer é uma caridade que não mais se faz. Então, nesse momento tão difícil e tão diferente, é óbvio que nós precisamos, na medida das nossas possibilidades, ofertar materialmente aquilo que o outro necessita, porque é assim que se vive no mundo material. Todos precisam se alimentar, todos precisam morar, todos precisam se agasalhar e todos precisam comer. Mas que a gente se lembre também que nesse momento tem muita gente fragilizada. A nossa fé pode nos tornar fortes para enfrentar esse momento, mas ela não pode nos tornar egoístas. A nossa fé serve também, além de nos fazer fortes, para que a gente fortaleça o outro. E aí a gente oferta essas palavras, essa companhia que agora, né, não pode, mas a gente pode usar a tecnologia. Eu não estou aqui com vocês. Cada um de nós moramos num canto do país e fora do país, inclusive. A gente tem que se valer de tudo aquilo, o que a gente tem à disposição hoje e que foi permitido pelo plano superior, para que a gente exerça essa caridade moral. Nós temos aí profissionais de saúde que estão fragilizados diante do contexto. Nós temos profissionais que trabalham em supermercados, em padarias, em qualquer tipo de estabelecimento de alimentação que também estão fragilizados. Pessoas perdendo os seus empregos, nós temos pessoas em situação de desespero, nós temos os coletores de lixo que precisam trabalhar para manter a saúde da cidade, consequentemente a nossa. Nós temos diversos exemplos de pessoas que nesse momento precisam se valer da fé fortalecida de alguns para também se tornarem mais fortes, para conseguirem, nem que seja por breve momento, dar um suspiro de alívio e ter também essa certeza de que, obviamente, tudo isso vai passar. A gente precisa se atentar mais à caridade moral. A gente precisa perceber que ela é a mais valiosa de todas. É muito fácil eu pegar o que eu tenho e dar para o outro. Por que é tão difícil pegar o que a gente tem dentro de si e dar para o outro? Nós não estamos na Terra competindo por nada. O momento de cada um vai chegar, vai acontecer, a estrela de todo mundo vai brilhar e um dia a gente vai chegar à perfeição. Não é uma competição, não é quem vai chegar primeiro. Obviamente que a gente quer tornar esse caminho menos longo, mas é individual, não é uma competição, eu volto a repetir. Então, vamos olhar para o outro com mais empatia, com mais carinho. Não vamos minimizar o que as pessoas sentem. Não vamos diminuir a dor e o sofrimento das pessoas porque a gente está conseguindo levar de uma forma mais leve. E isso serve para tudo. Eu só estou contextualizando para ficar mais fácil de visualizar. Caridade moral. Levem esse conceito para todos os dias de vocês, tá bom? Para todos os dias, para todos os momentos. Porque é ela que faz uma luz brilhar em cima desse mundão de meu Deus. E é ela que verdadeiramente nos torna cristãos pela sua obra. Os cristãos são reconhecidos por sua obra. E a caridade moral é uma das mais bonitas que nós podemos fazer. Então que a gente reflita e que a gente leve isso aí para a nossa rotina e que a gente incorpore. A gente incorpora tantos hábitos, esse é mais um. De olhar um pouco mais atentos para as necessidades intrínsecas das pessoas e conseguir ofertar a luz que todos nós carregamos dentro de nós, tá bom?
Leninha tá perguntando como que eu tô aqui em Marília, como estão minha família, os meus amigos, graças a Deus. Todo mundo bem, Leninha, todo mundo bem. Eu também estou bem. Fique tranquila, agradeço por se preocupar. Espero que todos vocês também estejam bem. Não é fácil, né? É uma situação totalmente atípica, todo mundo acaba ficando preocupado com todo mundo. E é assim mesmo. Vamos levar luz, vamos levar conhecimento, vamos levar amor, vamos levar aconchego, vamos fazer quentinho no coração das pessoas. Eu costumo falar isso. E com certeza, embora a gente não espere retribuição, o nosso coração também vai ficar quentinho, tá bom? E vamos começar, né? Vamos estudar. A gente já tá lá no capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Nós vamos falar hoje sobre a pluralidade de existências. Chegamos à reencarnação, né? E o primeiro tópico, primeiro subtópico. Paula, oi querida, obrigada minha linda. O primeiro subtópico sobre a reencarnação, exatamente. Então vamos lá na questão 166. Ela nos diz o seguinte, nos pergunta o seguinte: como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se? Então a gente viveu, né? Desencarnou, mas não atingiu a depuração, a perfeição. O que acontece? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Então a gente vive uma vida inteira e a gente às vezes não consegue, às vezes não, né? Muitas vezes nós não atingimos a perfeição. Nós estamos muito longe da perfeição que a gente almeja ainda. Então como que a gente vai conseguir continuar buscando essa perfeição? Através da reencarnação. Questão 166A. Como a alma cumpre essa nova existência? Por meio de sua transformação como espírito? E aí eles respondem: ao se depurar, a alma sem dúvida sofre uma transformação, mas para isso é preciso a prova da vida corporal. Então, como que a alma vai cumprir essa nova existência que foi falada na questão anterior? Ela transforma-se como espírito? E aí a espiritualidade responde que nós, ao nos depurarmos, as almas ao se depurarem, elas sofrem sim uma transformação. Mas ainda assim, e para isso, né, é uma consequência, o espírito então precisa impreterivelmente passar por uma nova existência corporal, uma nova existência material. Questão 166B. A alma passa, portanto, por diversas existências corporais? Sim, todos nós temos muitas existências. Aqueles que dizem o contrário querem vos manter na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o desejo deles. Então, nós passamos por diversas existências corporais? Muitas. Nós já temos incontáveis existências, né? Nós já estudamos que nós somos criados absolutamente ignorantes e simples, e nós vamos galgando os degraus da evolução que hoje nos fazem estar aqui no planeta Terra, que não é nem a primeira e não vai ser nem a última encarnação que nós temos. Nós estamos vivendo no mundo das provas e expiações em uma das existências mais materiais e mais carnais e mais grosseiras que nós já passamos. Apesar de hoje nós sermos muito melhores do que nós já fomos um dia, mas ainda estamos muito distantes da perfeição que nós almejamos e que a gente conhece aqui pelo livro, né? Então, para isso, a gente precisa sim e passa por muitas existências, por muitas encarnações. Questão 166C. Parece resultar desse princípio que a alma, após ter deixado um corpo, toma um outro. Melhor dizendo, ela reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente que sim. Então, a alma, né, ela desencarna e ela deixa aquele corpo material. E após um período, que varia de pessoa para pessoa, ela retorna para um novo corpo, para uma nova existência. E assim sucessivamente, durante várias e várias vidas. Questão 167. Qual a finalidade da reencarnação? Expiação.
aprimoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? E eu juro que hoje eu não vou me emocionar, né? Para quem está sempre aqui comigo, sempre que eu falo de reencarnação, eu acabo me emocionando. Então vamos lembrar, né? Aqui fala aqui qual que é a finalidade? Expiação. O que é expiação? Vamos lembrar, e para quem ainda não sabe, para conhecer. Expiações são impostas e resultam de faltas que já foram cometidas durante uma outra vida. Então, a finalidade da reencarnação é essa, uma delas, né? Passar por essas expiações que são já impostas, que são trazidas de outra vida, trazidas como expiações, mas que resultam de débitos de vidas passadas, que todos nós temos, com certeza, para que a gente, então, siga crescendo progressivamente enquanto humanidade. E sem isso não existe justiça. E lembrando, né? Prova, então, são os obstáculos, são os testes que surgem no nosso caminho durante a vida, para que a gente também atinja o processo. Mas a prova não chega a ser uma expiação. A expiação, ela sempre vai nos encontrar, né? Ela sempre meio que vai caminhar do lado da gente e vai fazer parte da nossa vida impreterivelmente, porque é um débito que precisa ser sanado, para que a gente dê mais um passo na evolução. Mas a prova ela depende um pouco do livre-arbítrio também, né? Às vezes a gente escolhe caminhos que acabam colocando provas na nossa frente para testar, né? Se a gente já aprendeu, se a gente realmente não está derrapando numa mesma coisa. E o que a gente faz muito, né, ao longo da vida da gente. E aí, no final da resposta, a espiritualidade faz uma pergunta, né? Sem a reencarnação, onde estaria a justiça? A reencarnação é a maior prova, para mim, né? Assim, é o que eu sinto dentro do meu coração, e por isso eu sempre me emociono. É a maior prova do tanto que Deus ama cada um de nós. A gente erra tanto, que seria muito fácil simplesmente que a gente deixasse de existir, né? Desencarnasse e acabou, né? As pessoas que nós fizemos sofrer continuam sofrendo até desencarnar, a gente também. Cadê a justiça disso? E a reencarnação justamente vem para jogar um monte de misericórdia em cima de todos nós. A gente erra e a gente tem a oportunidade de consertar o erro. O outro erra e ele também tem a oportunidade de consertar o erro dele. E se a gente erra junto e um atinge o outro, juntos a gente também tem a oportunidade de reconhecer e de resolver o erro que se cometeu. A gente pode sair de uma situação de ódio para daqui a algumas vidas ter um amor absurdo por um espírito que até um tempo atrás era antipático para a gente. Reencontrar as pessoas que nós amamos. É tão bom saber que, embora a morte ela doa em todos nós, porque ser espírita não significa que a gente seja frio e que uma pessoa querida desencarne e a gente fala, ok, daqui a pouco a gente se encontra. Não, a gente sofre também. Mas é tão bom a gente saber que ela está lá na nossa verdadeira casa, que um dia a gente vai se encontrar, que um dia a gente vai voltar. Né? Nós vamos estudar mais pra frente que normalmente a gente está dentro dos mesmos círculos de espíritos afins e até não afins, que é para resolver o problema. Como disse a Paulinha aqui, é melhor a gente viver derrapando. É isso. A gente derrapa, mas a gente não precisa cair, se estabacar no chão e ficar por ali. E a reencarnação, ela nos dá essa oportunidade. Errou? Vive sua vida, acabou, volta, vamos resolver. Tem isso para resolver. Vamos resolver, vamos crescer, vamos evoluir. A reencarnação é isso.
ela é a prova que Deus nos dá do quanto Ele nos ama, e principalmente é uma oportunidade que Ele dá da gente crescer e um dia ser perfeito pelos nossos próprios méritos. O dia que a gente chegar e for um espírito perfeito, a gente vai pensar: eu cheguei aqui por mérito. Eu cheguei aqui porque eu enfrentei tudo que eu tinha que enfrentar. Porque eu aprendi tudo que eu tinha que aprender. Porque eu fiz tudo que eu precisava fazer, porque eu ensinei tudo que eu precisava ensinar. Eu cumpri o meu papel. E a reencarnação é linda por isso. Muito linda. E é isso que essa questão nos traz, né? Se não fosse assim, onde estaria a justiça? E aí vem a questão 168. O número de existências corporais é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada existência, o espírito dá um passo na estrada do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, o número de existências é limitado? Não, cada um tem uma velocidade. A gente sempre fala isso. Uns vão evoluir mais rápido, outros vão evoluir menos rápido, e não tem problema, tá tudo certo, cada um no seu tempo, tá? Cada um no seu tempo. Então, a cada vida, a cada encarnação, a gente vai se depurando, a gente vai escalando, né, a evolução, até que a gente se torne perfeito e que a gente não precise mais enfrentar as provas e as expiações da vida material. E aí a gente volta, acho que no estudo passado nós falamos disso. Muitas vezes os espíritos evoluídos, bem mais perfeitos do que nós, os espíritos mais evoluídos entre nós, eles podem voltar aqui em outros orbes a título de missão, para nos ensinar, né? Para que a gente aprenda e que a gente evolua enquanto ser humano, enquanto coletividade. Questão 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Essa aí eu acabei de dar spoiler, né? Eu já respondi. Não, aquele que avança rapidamente se poupa de muitas provações. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, pois o progresso é quase infinito. Então, todos nós teremos o mesmo número de reencarnações? Não, nós teremos vários, né? Várias encarnações, quantas forem necessárias aí, até a gente conseguir chegar lá. Questão 170. Em que se transforma um espírito após sua última encarnação? Em espírito bem-aventurado, um espírito puro. É essa aí que é a nossa meta. Vamos seguir, né? Justiça da reencarnação, próximo subtópico, questão 171. Em que se fundamenta o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Pois não cansamos de vos repetir. Um bom pai sempre deixa aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão nos diz que seria injusto privar irrevogavelmente da felicidade eterna todos aqueles cujo aperfeiçoamento não dependeu de si mesmos. Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas encontra-se a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Com todo respeito, obviamente eu sempre falo isso a todas as religiões, mas lembrando que nós estamos fazendo um estudo de um livro essencialmente espírita, inclusive uma base do espiritismo, né? Então nós aqui não acreditamos em pena eterna, nós aqui não acreditamos em um pouquinho de gente vai para o céu, um pouquinho de gente está condenado a ficar no inferno pela eternidade. Deus não é vingativo, né, gente? Deus é misericordioso, Ele é imensamente justo e bom. A gente aprendeu lá na introdução do Livro dos Espíritos. E Ele ama a todos nós igualmente. E todos nós somos seus filhos. Então, não é compreensível que se entenda que alguns são condenados ao paraíso eterno, enquanto outros ficam ali sofrendo
no que se convenciona chamar de inferno. Não, ele dá a nós as oportunidades necessárias para que a gente aprenda com os nossos erros, para que a gente corrija os nossos erros, para que a gente se arrependa daquilo que fez de errado e para que a gente mude, para que todos nós tenhamos chances iguais. Porque se eu, por exemplo, sou muito boazinha, o que não é verdade, né? Nenhum de nós é bonzinho 100%. Mas vamos supor que eu sou. E aí eu desencarno e vou para o céu e ali eu fico eternamente. Enquanto o fulano é mau, né? Porque ele teve uma vida totalmente diferente da minha, talvez. E aí ele desencarna e vai para o inferno. E ali ele fica eternamente. Nós não tivemos igualdade aqui. Então, o Espiritismo nos traz essa luz. Que todos somos irmãos, filhos de um amor imensamente gigantesco e que nos ama de forma igual. E que nos dá a mesma oportunidade para crescer. Aí Kardec vem em nota falar pra gente. Ele fala assim: todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes fornece os meios de alcançá-la através das provações da vida corporal. Porém, em sua justiça, ele lhes reserva para suas novas existências a relação daquilo que não puderam fazer ou cumprir numa primeira provação. Não estaria de acordo com a equidade nem com a bondade de Deus castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu aprimoramento, independentemente de sua vontade e no próprio meio em que se encontram instalados. Se o destino do homem estivesse irrevogavelmente fixado após sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e também não os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, isto é, aquela que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus acerca dos homens colocados em uma condição moral inferior. É a única que pode explicar o futuro e consolidar nossas esperanças, uma vez que nos oferece o meio de resgatar os erros através de novas provações. A razão assim nos indica e os espíritos assim nos ensinam. O homem que tem consciência de sua inferioridade busca na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar ser por toda a eternidade igual àqueles que agiram melhor que ele. A ideia de que essa inferioridade não o deserda para sempre do bem supremo e que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços sustenta-o e lhe reanima a coragem. Quem é que ao término de sua carreira não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência que não pode mais aproveitar? Essa experiência tardia não está perdida. Ele a utilizará numa nova vida. Não preciso nem falar, né? É isso. É pura e simplesmente isso que Kardec nos traz em nota. É realmente a justiça, são as chances iguais, são possibilidades que todos possuem e que todos farão uso de acordo com o seu tempo. Mas todos têm esse tempo e todos chegarão ao mesmo lugar, dependendo da velocidade, mas isso é de cada um. É isso, a reencarnação é justiça divina, é misericórdia. E aí, próximo subtópico, encarnação nos diferentes mundos. A Lúcia tá mandando beijos de New Jersey, lá nos Estados Unidos. Obrigada, Lúcia, ela tá sempre aqui com a gente também. Encarnação nos diferentes mundos, questão 172. Todas as nossas diversas existências corporais realizaram-se na Terra? Nem todas. Vivemo-las em diferentes mundos,
A existência do mundo terreno não é a primeira nem a última, e é uma das mais materiais e mais distanciadas da perfeição. Também já dei spoiler, né? Eu gosto tanto de reencarnação que eu vou me empolgando, do tema reencarnação, que eu vou me empolgando e acabo falando antes. Mas é isso, nós não vivemos todas as nossas sucessivas vidas aqui na Terra, nós já passamos por outros orbes e nós já passaremos por outros, nós passaremos por outros, e neste momento nós vivemos então uma das encarnações mais materiais e mais distantes da perfeição que nós encontraremos aí no futuro, tá bom? 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo a outro ou pode cumprir diversas existências no mesmo globo? Ela pode viver várias vezes no mesmo globo, se não estiver suficientemente adiantada para passar a um mundo superior. Então a gente sempre vai voltar para o mesmo orbe, para o mesmo planeta várias vezes, até que a gente tenha possibilidade e se adeque ao próximo mundo que nós possamos habitar. Questão 173A. Assim podemos reaparecer várias vezes na Terra? Certamente. 173B. Podemos retornar a ela após ter vivido em outros mundos? Seguramente. Podeis já ter vivido em outros lugares e na Terra. Questão 174. É uma necessidade reviver na Terra? Não. Mas se não avançais, poderei ir para outro mundo que não é melhor e que pode ser pior. Então, é uma necessidade que a gente retorne numa encarnação futura na Terra? Não é necessário. Mas se a gente não avançar, a gente pode ir para outro mundo sim, mas ele pode ser pior do que a Terra. Então, não vai ser legal pra gente, né? Então, que a gente busque sempre evoluir um pouquinho mais. Nem que seja passos muito lentos, mas que a gente vá crescendo e buscando essa perfeição, tá? Nani, a Nani falou que travou, gente. Alguém me avisa se realmente está travado? Porque às vezes, Nani, é só entrar e voltar de novo. Não tá travado porque tá subindo coisinha, coraçãozinho aqui pra mim. Então não travou. Mas se vocês puderem me responder, só para avisar, melhor. Vamos continuar. Questão 175. A vantagem em voltar a morar na Terra? Nenhuma vantagem em particular, a menos que se venha em missão. Então, certamente se avança nela como em outros mundos. Então, a gente tem alguma vantagem em voltar... Obrigada, Paula. A gente tem alguma vantagem em voltar aqui para a Terra? Não tem nenhuma vantagem especificamente. A não ser que a gente venha em missão, né? A gente já falou disso também. A gente venha em missão, então certamente a gente avança. Mas não é o nosso caso, né? Nós somos ainda... Nós precisamos ainda das provas e expiações. Questão 176. Após ter encarnado em outros mundos... Obrigada, gente. O pessoal tá avisando que tá normal. Então tá joia. Nani, se você tiver aí ainda, sai e entra de novo, que aí dá certo, tá bom? 176. Após ter encarnado em outros mundos, os espíritos podem reencarnar neste mundo sem ter nunca aparecido por aqui? Sim, como vós em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que não se realiza em um pode ser realizado em outro. Então, a gente pode encarnar em outros mundos e depois encarnar em outros ainda, enfim. Os mundos são solidários, é o que a espiritualidade fala. Se a gente não conseguiu realizar em um, a gente realiza em outro, tá bom? Questão 176A. Isso mesmo, Ju. Há muitas moradas na casa de meu pai. E é isso mesmo, disso mesmo que nós estamos falando. Aí vai na questão 176A. Sendo assim, há homens que estão na Terra pela primeira vez? Há muitos, em diversos graus. Eu já ia falar, mas eu já vi que depois vão falar disso. Então vamos continuar, que aí a gente explica tudo junto. Questão 177. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Não, pois há muitos mundos que estão no mesmo grau e nos quais o espírito não aprenderia nada de novo.
certo? Questão 178, depois a gente 177A, depois a gente repassa tudo, tá bom? Como então explicar a pluralidade de suas existências num mesmo globo? Cada vez ele pode ocupar posições bem diferentes, que representam para ele outras tantas oportunidades de adquirir experiências. Gente, é assim. Nós vimos em um dos nossos estudos que os espíritos continuam sendo criados. Nós não fomos criados todos juntos, partimos do ponto zero e estamos caminhando. Não. Então, nós temos e convivemos aqui com espíritos que possuem graus evolutivos diferentes do nosso. Espíritos mais evoluídos já e espíritos menos evoluídos. Então, nós convivemos com espíritos que talvez estejam aqui na Terra pela primeira vez, certo? E normal, por isso que a gente tem que respeitar as diferenças, por isso que a gente tem que ter empatia, por isso que a gente tem que ter paciência, porque cada um tá num estágio. O que eu sei, eu passo para você, e o que você sabe, passa para mim. A gente vai aprendendo juntos. É para isso que a gente tem que viver em sociedade. A vida em sociedade é uma das leis. Nós somos seres que crescem e buscam essa evolução individualmente, mas para que a gente consiga atingir ela, a gente precisa impreterivelmente viver em grupo. E por isso a gente precisa fazer essas trocas. Porque o que falta em mim sobra em você e o que sobra em mim falta em você. Certo? Então a gente se completa. Questão 178. A Raqueline, ela diz que ela é apaixonada pela espiritualidade, muito curiosa, mas não tem conhecimento de fato. Toda quinta-feira a gente está aqui estudando. Depois, no final, eu vou passar os dias de estudo de todos aqui, os comunicadores do Letra, para que você acompanhe aqui com a gente. Dá para aprender muita coisa e de forma bastante interativa. Então, apaixone-se mesmo, a espiritualidade é linda, seja curiosa e estuda aqui com a gente. A gente tem bastante material no blog, a gente tem o Clube do Livro, entra lá no site www.letraespirita.com.br, tem vários planos de assinatura, tem vários livros para você começar a estudar e tem a gente aqui que faz as lives, os estudos e os colunistas que escrevem para o blog e para a revista. Então, seja muito bem-vindo, eu espero te ver mais vezes aqui, tá bom? Vamos lá, questão 178. Os espíritos podem encarnar num mundo relativamente inferior àquele onde já viveram? Sim, quando tem uma missão a cumprir para auxiliar o progresso. Então aceitam com alegria as tribulações dessa existência, por lhes fornecerem um meio de avançar. É isso, nós já falamos, né? Às vezes a gente pode voltar para um mundo inferior, que não corresponde exatamente ao nosso grau evolutivo, e aí a gente vai a título de missão para auxiliar no progresso daquele orbe e dos espíritos que o habitam. Questão 178A. Isso também não pode ocorrer como uma expiação, e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores? Os espíritos podem ficar estacionários, mas não retrocedem. Sua punição, então, é a de não avançar e ter de recomeçar as existências mal empregadas, mas num meio que convém à sua natureza. Então é isso. Deus pode mandar espíritos para orbes menos evoluídos? Ele não vai mandar porque os espíritos, eles não retroagem. Os espíritos podem estagnar em determinada vida, não aprender nada, não evoluir nada, mas ele não retroage. Mandá-lo para um mundo inferior não teria nexo, certo? Nesse sentido. Obviamente, nós falamos, se for a título de missão, super válido, mas não porque ele não aprendeu. Ele vai estacionar e vai ter que correr atrás numa próxima existência. É uma encarnação perdida, que pesa muito na consciência do espírito quando ele chega no plano espiritual. A consciência do tempo que se perdeu. Mas não tem castigo, a gente já falou disso. Questão 178B.
Quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Os que falharam em sua missão ou em suas provações. Então, a gente falha, a gente pode ficar estagnado, né? Então, a gente acaba tendo que recomeçar do zero para conseguir arcar e corresponder às provas e expiações que nós precisamos para evoluir. A Diana está perguntando quantas questões eu vou ler por dia. Não tem quantidade de questões, eu costumo dividir mais ou menos por capítulo ou por subtópicos, para não começar um e não conseguir terminar. Nosso estudo durou 1 hora, então eu tento mais ou menos dentro do que eu percebo, já por conhecer um pouquinho como funciona, aí eu tento pôr o número de questões correspondentes. E tá sempre anotado aí na descrição do vídeo antes da gente começar, tá bom? Até me perdi. Questão 179. Todos os seres que habitam cada um dos mundos chegaram ao mesmo grau de perfeição? Não. É como na Terra, há os mais e os menos adiantados. Então a gente falou em todos os orbes, né? Então é assim. A gente vai conviver com pessoas diferentes, de graus evolutivos diferentes, certo? Questão 180. Passando da Terra para um outro mundo, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, a inteligência não se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios de manifestá-la. Isso depende de sua superioridade das condições do corpo que tomará. Então, aqui fala, né? Na semana passada a gente falou sobre a individualidade, né, da alma. E aqui fala mais um pouco sobre isso. O espírito conserva a inteligência? Por exemplo, a gente conhece alguém que é muito inteligente. Esse espírito vai conservar essa inteligência numa próxima vida? Com certeza. Isso com certeza. Faz parte da evolução dele. O que acontece é que muitas vezes a gente possui a oportunidade e os meios necessários para colocar essa inteligência em prática. Enquanto numa próxima vida, pode ser que a gente não consiga exercer essa inteligência da mesma forma. Isso vai depender do tipo de encarnação que aquele espírito em específico precisar na próxima vida. Questão 181. Os seres que habitam os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Sem dúvida, eles têm corpos, pois é preciso que o espírito se revista da matéria para poder agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material, segundo a natureza, o grau de pureza que chegaram os espíritos. E é isso que faz a diferença entre os mundos que devemos percorrer, pois há diversas moradas na casa de nosso Pai e assim vários graus. Alguns sabem e têm consciência disso na Terra, como outros, no entanto, no mesmo não acontece. Então, todo espírito que esteja encarnado aqui ou em outros orbes tem um corpo. Só que esse corpo vai ser diferente em cada lugar, né? Ele vai corresponder ao que existe em determinados orbes. Aqui nós precisamos desse. Num próximo talvez seja menos grosseiro. E assim sucessivamente. Vai depender sempre do que se percorreu, da evolução que se conseguiu atingir, e a gente vai ter sempre um corpo que é o meio que nós dispomos para viver uma vida encarnados, mas eles não são iguais ao nosso como nós conhecemos. Mas a espiritualidade, né, ela não consegue nos explicar, porque nós temos uma deficiência de vocabulário. A gente não consegue entender coisas que nós nunca vimos, né? Pelo menos não vimos agora, quando nós estamos cegos pelo véu do esquecimento. Então, não, os corpos não são iguais, mas os corpos sempre vão existir, porque eles são necessários para uma vida encarnada, tá bom? Obrigada, Graça. A Graça é lá de Manaus, no Amazonas, e ela frequenta a Federação Espírita de lá, falando que ela é muito grata. Nós que somos gratas por ter você aqui, assim como nós somos gratos por todos vocês, tá bom?
Daniela está perguntando o seguinte: se a inteligência foi usada para o mal, o espírito poderá ter uma expiação numa próxima encarnação, a ignorância? Não, porque ele não retroage. Então ele vai ter inteligência, mas ela foi mal utilizada. Então talvez ele tenha dificuldades de exercer essa inteligência, tá? Nós não temos respostas prontas, tudo varia de acordo com o caso concreto. Tudo varia de espírito para espírito, de necessidade para necessidade. Mas ele não vai deixar de ser inteligente e tornar-se ignorante. Talvez ele não consiga expor e não consiga exercer a inteligência que ele tem. Mas aí depende de cada um, tá bom, Daniela? Questão 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós espíritos só podemos responder de acordo com o grau de evolução em que vos encontrares. Ou seja, não devemos revelar essas coisas a todos, pois nem todos estão em condições de compreendê-las. E isso os perturbaria. Então a pergunta foi: a gente pode conhecer o estado físico e moral dos diferentes mundos? Não. Vocês não podem, porque vocês têm um grau evolutivo, a espiritualidade dizendo para nós, né? E a gente não pode contar certas coisas para vocês, porque vocês não compreenderiam e possivelmente ficariam perturbados. Então aí a gente cai nessa diferença de linguagem, né? Nessa diferença que a gente encontra do que eles querem passar e podem passar e aquilo que a gente consegue compreender. Então muitas vezes eles não conseguem responder. Aí Kardec nos disse em nota: à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste também se aproxima da natureza espírita. A matéria é menos densa, ele não mais rasteja penosamente na superfície do solo. As necessidades físicas são menos grosseiras, os seres vivos não têm mais necessidade de se autodestruir para nutrir-se. O espírito é mais livre e tem para coisas distantes percepções que desconhecemos. Ele vê com os olhos do corpo que só vemos com o pensamento. Da depuração dos espíritos decorre o aperfeiçoamento moral dos seres que constituem quando estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal. Assim, nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas. Os ódios e as discórdias não têm fundamento, pois ninguém deseja fazer mal a seu semelhante. A intuição que tem de seu futuro e a segurança que uma consciência isenta de remorso lhes dá, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão, e eles a recebem sem medo e como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral destes mundos, e isso é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, menos está sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos sujeitos a paixões que o consomem. Este é mais um benefício da providência, que deseja dessa forma abreviar os sofrimentos. Irretocável a nota de Kardec resumiu bastante bem, obviamente, tudo que a gente falou até aqui. E aí a gente passa até para a questão 183. Ao passar de um mundo a outro, o espírito passa por uma nova infância. Em toda parte a infância é uma transição necessária, mas nem em todo lugar ela é tão obtusa quanto entre vós. Então todo mundo vai passar pela infância em outros orbes? Sim, mas ela não é tão... ela pode não ser parecida como ela é aqui na Terra. Questão 184. O espírito pode escolher o novo mundo em que deve habitar? Nem sempre. Mas ele pode pedir e obter o que deseja, se merecer. Afinal, os mundos são só acessíveis aos espíritos segundo o grau de sua elevação. Então pode pedir a gente sempre pode, mas nem sempre a gente vai receber. Tudo vai depender do grau de evolução daquele espírito. Questão 184A. Se o espírito não pede nada, o que determina o mundo que irá reencarnar? O grau de sua evolução. 185. O estado físico e moral dos seres vivos em cada globo é perpetuamente o mesmo? Não. Os mundos também estão sujeitos às leis do progresso.
Todos começaram como o vosso mundo, num estado inferior, e a própria terra sofrerá uma transformação semelhante. Ela se tornará um paraíso terrestre quando os homens se tornarem bons. E aí vem Kardec: é assim que as raças que hoje povoam a terra um dia desaparecerão e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão à atual como esta sucedeu outras ainda mais grosseiras. Aqui eu não vou nem me aprofundar, todos nós já falamos bastante a respeito da transição planetária que nós estamos passando, do mundo das provas e expiações para o mundo de regeneração. E para que a Terra evolua, porque os orbes também evoluem, ela precisa que a gente caminhe com ela. Somos nós que vamos determinar a velocidade da transição planetária. Então, quanto melhores nos tornarmos, mais estaremos adequados ao próximo estágio evolutivo da Terra. E mais rápido ela vai caminhar para chegar a isso, o que é ótimo para todos nós. Questão 186. Há mundos onde o espírito, deixando de habitar um corpo material, tem por envoltório apenas o perispírito? Então, tem mundos onde a gente não tem esse corpo grosseiro, a gente tem só o perispírito? Sim, e mesmo esse envoltório torna-se de tal forma etéreo que para vós é como se não existisse. É, portanto, o estado dos espíritos puros. Então, aqui está falando que os espíritos puros têm um corpo mais etéreo, mais sutil, que para nós é como se nem existisse. Por isso que a gente não enxerga, né? A não ser os médiuns de mediunidade ostensiva que possuem essa habilidade. Questão 187A. Parece resultar disso o fato de não haver uma demarcação nítida entre o estado das últimas encarnações e o do espírito puro? Essa demarcação não existe. Uma vez que a diferença se apaga pouco a pouco, ela se torna imperceptível, como a noite que se desfaz ante as primeiras claridades do dia. Questão 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não. Ela é mais ou menos etérea, ou seja, mais sutil. Mais ou menos sutil. Passando de um mundo ao outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com a rapidez de um relâmpago. Então é o que a gente falou, né? Nós teremos corpos condizentes com o orbe que a gente habitar. Hoje é esse aqui, tá bom? Questão 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estarem mais especificamente ligados a um mundo que a outro? Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não ficam confinados a eles. Como os homens na terra, eles podem mais facilmente que outros estar por toda parte. Então tem um mundo que abriga espíritos puros? Tem, mas eles não ficam fechados ali. Então facilmente eles conseguem estar em toda parte. E assim nós terminamos o estudo de hoje. E na semana que vem a gente continua no capítulo 4, mas já com subtópicos diferentes. Não vamos falar mais especificamente da reencarnação e da pluralidade dos mundos, tá bom? Gente, vocês interagiram bastante hoje. Eu li alguns dos recadinhos. Eu fico muito feliz e muito grata com o carinho de vocês. O Letra Espírita não existiria se não fosse cada um de vocês. Nós não teríamos por que estarmos aqui, eu, a Priscila, a Ariane, a Fer, o Murilo, se vocês não estivessem aqui sempre com a gente. Então, eu agradeço de todo o meu coração pelo carinho de vocês. E eu espero ter você sempre aqui com a gente. Porque juntos a gente aprende. Eu tô aqui lendo, mas eu vou olhando aqui, eu vou aprendendo com vocês também, tá bom? Se ficou alguma dúvida para trás, porque é um tema denso, né? Ele ocasiona mesmo muitas dúvidas, manda inbox pro Letra, tá bom? A gente vai responder, a equipe do Letra vai responder conforme possível. Tem bastante mensagem chegando por conta até do momento, mas tenham paciência, tá bom? O pessoal responde, a gente responde com carinho, então não fica com dúvida, manda pra gente que a gente esclarece vocês, tá bom? Lembrando que a gente tem todos os canais
para vocês se informarem também, porque às vezes a dúvida já tem um artigo, já tem um vídeo. Então vocês podem acessar o blog, onde a gente coloca os artigos. Nós temos a revista Letra Espírita Digital, nós temos a revista Letra Espírita Física, os diversos planos de assinatura, a lojinha com os livros avulsos, e nós temos os estudos ao vivo aqui, tá bom? Estudo ao vivo, domingo 21 horas. Esse é o horário da Ariane, mas a Ariane acabou de ter bebê. Então, estamos revezando os domingos até que ela retorne, tá bom? Então, domingo, às 24 horas, temas diversos, sempre à luz do Espiritismo. Na segunda-feira, às 19 horas, o Murilo, só que lá no Instagram, ele faz o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na terça, às 9 da manhã, a Fernanda, ela também trabalha temas diversos sob a ótica espírita com vocês aqui no Facebook. Às quintas eu venho aqui com vocês para o estudo do Livro dos Espíritos, sempre às 9 horas. Então, domingo, terça e quinta no Facebook, domingo às 21, terça às 9 e quinta às 21. E de segunda-feira às 19 no Instagram com o Murilo, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? De vez em quando a gente faz uma live especial, avisa vocês antes, mas aí a gente aparece fora desses dias, desses horários, tá bom? Mas a gente tá sempre junto, a gente tá sempre por aqui. Manda inbox, manda WhatsApp, manda e-mail, entre em contato por telefone, que a equipe tá sempre em horário comercial, disponível para atender cada um de vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigada, do fundo do meu coração. Eu desejo que toda a felicidade, toda a luz que eu tô sentindo nesse momento vá até a casa de cada um de vocês, abençoando, acalmando, enfim, fazendo vocês todos sorrirem, fazendo todos se tornarem fortes e resilientes nesse momento, para que quando a gente se der conta, isso tudo tenha ficado no passado. Eu desejo que já a gente está indo dormir, então que no momento do nosso descanso físico, o nosso espírito liberto das amarras da carne continue suas incursões no mundo espiritual, aprendendo e auxiliando, sempre de acordo com a nossa evolução e com o nosso merecimento, tá bom? Um beijo muito carinhoso. Quinta-feira que vem eu tô aqui com vocês de novo, e fiquem com Deus, se cuidem. Quem puder, fique em casa. Quem não puder e precisar sair, não esqueçam de usar máscara. Ela salva você, ela salva o seu próximo, ela protege todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem. E muito obrigada por todo esse carinho no dia de hoje, tá bom? Tchau, tchau.